porque tem pacientes que não aceitam ainda isso. Porque a mama é realmente, esteticamente, uma coisa muito importante para a mulher. Mas tem que tratar a doença primeiro, certo? A pessoa está bem de saúde. Dá uma palavrinha sobre isso aí, que eu tive um caso desse até. É mesmo? Paciente não quis operar. Não, e aí... E eu fiquei muito frustrado, até porque eu falei, mas olha, tem que tratar isso primeiro, mas eu não quero perder a minha estética, mas você não vai perder, você depois tem como reconstruir. Tá? Ninguém melhor do que você para dar esse recado aí. Eu acho assim, eu tô há 20 anos disso aí, né? Então eu peguei uma etapa ali que foi nos anos 2000 e pouquinho, quando a gente começou, 2005, 2004, 2005, e eu vi as campanhas, né, da televisão, as grandes campanhas, principalmente Outubro Rosa, né? Que foi, acho que todos os meses do ano agora tem corzinha, né? Mas o grande barato aí, a gente tem o mérito, não eu, a Sociedade de Mastologia Brasileira, sociedades americanas e europeias, que é a divulgação do câncer de mama para a população. Os tabus do câncer, assim, conhecimento da anatomia da mama, o autoexame da mama, a procura para o especialista precoce, né? O ginecologista encaminha logo para o mastologista, que é efetivamente o médico que trata o câncer de mama. E assim, houve uma conscientização muito grande, né? Eu acho. Sim. E esse tipo de caso que você apresenta é menor, mas ainda assim existe. Existe o tabu de vou ficar sem a minha mama e tal. E aí cabe a nós médicos explicar isso para o paciente. O câncer de mama que eu vi no consultório é uma doença que acomete realmente um número enorme de mulheres, mas que a gente com diagnóstico precoce, você cura, sabe? Hoje você tem tratamento de quimioterapia, você tem radioterapia, hormonioterapia. Hoje as imunoterapias são medicamentos novos aí, relativamente novos, começaram até com melanoma, que a gente opera muito, e câncer de pulmão e tal, eles são assim amplamente utilizados. O conhecimento genético do câncer de mama, e aí eu acho que é o grande eu queria falar, isso era uma coisa que eu queria falar com você. Me fale mais da sua experiência aí com essa novidade, né? Vamos dizer assim. Poderia dizer isso, que é uma coisa mais moderna? Cirurgia do gene, né? Que a gente chama. Exatamente. Né? Isso aí me fala sobre isso aí. Isso aí é um futuro interessante. Que nesse primeiro momento ainda a gente está aprendendo, né? O que é isso que a gente está dizendo? A medicina é uma ciência fantástica, cada vez mais a gente está andando, a gente acha que já sabe tudo e vê que não sabe nada. Sabe nada. Né? Então, o câncer, de modo geral, se você perguntar qual é a causa do câncer, todos os cânceres é multifatorial. Existe um componente genético e um componente ambiental. Cigarro, aquela coisa toda. Né? E na mama especificamente, por ser uma doença muito prevalente na população e ter muito trabalho, muito estudo, muita indústria procurando medicamento e tal, começaram a fazer a pesquisa e ver que determinadas famílias têm ali um câncer muito prevalente na população, né? Mães, irmãs, tias e tal. E aí detectaram inicialmente 2 genes, né? O BRCA, existem outros também, né? A mutação TP53, o Lifraumene, são síndromes genéticas em que esse grupo de famílias tem, que se você descobre esse gene antes de ter o câncer, você consegue, de certo modo, prevenir esse câncer retirando o tecido. É possível, então, mapear essas pessoas? Pois é, isso teve um grande boom disso aí, a grande, digamos assim, embaixadora disso aí foi a Angelina Jolie, ali. Se a gente lembrar, ali nos anos 2000 e alguma coisa, ela teve peito, literalmente, para falar que tinha uma mutação. Teve peito, né? Literalmente. E orientou, porque até então ali é um divisor de águas, e ninguém falava muito disso. Isso era uma coisa meio obscura, tinha ali a história dos genes e a população não tinha conhecimento. Graças a ela, a população começou a ter conhecimento de que, minha família tem câncer demais. Doutor, me pede esse exame aí de rastreio do câncer para ver se eu tenho essa mutação. Porque se eu tiver a mutação, eu tenho como tirar a minha mama preventivamente. Isso, né? Certo. Então você, por exemplo, uma pergunta aqui. Foi visto e foi constatado que o paciente tem essa mutação. É indicada a mastectomia, a retirada das mamas? Então, essa é uma pergunta. Eu sei que a pergunta envolve vários fatores, né? A gente, só para você entender, de lá para cá, uma gama enorme de genes começaram a aparecer. Começamos a ter conhecimento desses genes. Hoje você tem até um banco de gene, onde pacientes com o que a gente chama de variantes indeterminadas
entram nesses bancos de genes para futuramente saber se são novos genes que vão sendo descobertos e que realmente tem potencial de causar câncer de mama. Né? Os clássicos são os BRCA 1 e 2, né? Outros também então BRCA 1 e 2. Okay. Exatamente. E eu tenho outras síndromes também, né? Mas esses são os principais. E assim, e a gente tem percebido cada vez mais, mesmo em pacientes que têm até uma história familiar pequena e tal, a presença de algum gene mutante. E aí o que aconteceu? As sociedades médicas começaram a ser cobradas pela população e a gente começou a testar populações. É óbvio que existem indicações para você testar que estão aumentando. Então, você não vai testar na população geral porque a prevalência desses genes na população ainda é baixa. Não é para todo mundo ficar assustado. É muito baixo. Na população com câncer também não é a maioria. Mas a gente vem conhecendo novos genes e vem estendendo a indicação da busca por essas mutações. Perfeito. É como se você descobrisse a cada ano mais um genezinho novo. E você amplia o leque para buscar isso. É um corte, viu? Dos genes BRCA, como entender se a pessoa vai ter ou não o câncer de mama. Isso serve para homem também? Então, sim, serve para homem também. Existem mutações documentadas. Eu não sou urologista, mas eu acho que tem alguma relação com câncer de próstata também. E o BRCA2, ele não tem só relação com mama. Tem câncer de pâncreas, tireoide. O problema, Bussard, é que assim, a gente está numa etapa do tratamento médico, historicamente médico, que você oferece a testagem genética, mas você não sabe exatamente se aquele gene vai 100% se comportar daquela maneira, que a gente chama de penetrância, ou seja, se ela ter o gene, ela tem, mas será que aquele gene vai expressar a proteína gênica e vai causar doença? A gente não sabe isso ainda. Entendi. Né? A gente tem uma incidência, uma probabilidade muito alta de aumento, por isso você indica. E o principal, tem órgãos que você não tem como tirar.